Evangelho, domingo da segunda semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segundo domingo do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 17º capítulo do Evangelho de São Mateus, e nesse segundo domingo da Quaresma, o texto que nos é entregue é o texto da transfiguração do Senhor no alto do Monte Tabor, acompanhado de Pedro, Tiago e o irmão de Tiago, João Evangelista. O Evangelho de hoje, como vai dizer o Papa São Leão Magno, tem um objetivo claro. O episódio que Deus propõe no Evangelho de hoje, através de Jesus aos discípulos e a todos nós, tem um objetivo muito claro. O Senhor manifesta a sua glória, escreve o Papa São Leão Magno, na presença de testemunhas escolhidas, de tal modo fez resplandecer o seu corpo, semelhante ao de todos os homens, que seu rosto tornou-se brilhante como o sol e suas vestes cândidas como a neve. A principal finalidade dessa transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão voluntariamente suportada por nosso Senhor Jesus Cristo não abalasse a fé daqueles a quem tinha sido revelada a excelência da dignidade oculta de Jesus. Então, o Papa Leão Magno nos ajuda a compreender o significado desse episódio. O Senhor manifesta a sua glória na presença dos discípulos a fim de prepará-los, de reforçar o coração deles, a fim de dar a eles um testemunho para que pudessem atravessar o tempo da paixão. E não fosse para eles um escândalo ver o Senhor abraçando voluntariamente a pobreza, a miséria da cruz. Podemos dizer então que a segunda semana da Quaresma, com o tema da transfiguração, com o tema da manifestação da glória do Senhor, a fim de que o caminho para a cruz seja um caminho sustentado pela esperança que vem de Deus, fala também para a gente a respeito da perseverança. Como assim, Padre Fábio? Nós tomamos a decisão de seguir nosso Senhor Jesus Cristo e durante toda a primeira semana fomos convidados pelo Evangelho a cumprir a vontade do Senhor, a escolher abraçar a vontade do Senhor, não é verdade? E fomos pouco a pouco, durante toda essa primeira semana, aprendendo sobre o tema da oração e renovando essa nossa entrega. Senhor, eu escolho a Ti. Senhor, eu Te quero seguir. Senhor, guia a minha vida. Eu me coloco em Tuas mãos.
E de muitos modos e maneiras o Evangelho foi sempre nos levando a esse compromisso, estar com o Senhor, renovar a nossa aliança de amor com Ele, converter a nossa vida na direção que o Senhor nos diz. Muito bem, hoje a primeira leitura nos traz a história de Abraão, no livro da Gênesis. O Senhor diz a Abraão para deixar sua terra, sua parentela, sua casa e ir na direção que ele lhe irá indicar, numa destinação que Abraão não conhece, mas que o Senhor conhece e sabe qual é. E ele o abençoará agora e durante essa viagem e assegurará, porque é fiel, que ele chegará até lá com ele. Meu irmão e minha irmã, não tem como seguir a Deus sem abraçar perdas na vida. Uma das dificuldades maiores para abraçar com toda a liberdade do nosso coração a vontade do Senhor para a nossa vida é o medo das perdas. Por isso, o Senhor testemunha para nós o poder da sua glória, com o seu perdão, com a sua misericórdia, com as suas bênçãos, a fim de que a gente não desista pelo caminho. Toda vez que seguir Jesus significa perdas, ou seja, que a cruz se torna pesada, a gente pensa por um instante em desistir. E o Senhor manifesta por nós a sua glória de muitas formas, realizando inúmeras conversões. Quantas vezes o Senhor que escuta as nossas preces e como ouvimos esses dias, quer a conversão do pecador, não abraça a tua súplica, o teu sacrifício de amor pela conversão de um familiar, pela conversão de um amigo, pela conversão dos pecadores de um modo geral e salva tantas almas, dando o testemunho para nós de que não apenas escuta a nossa oração, mas de que é o Senhor sobre todas as coisas. Sabemos muito bem que não tem milagre maior do que a conversão de um coração que não se deixa alcançar por Deus. E o Senhor que pede que nós rezemos nessa intenção, que acolhe as nossas ofertas por essa súplica que Ele mesmo nos propôs, nos dá inúmeros testemunhos de corações que se convertem. Poderíamos dizer que são testemunhos como aquele que os apóstolos viram na transfiguração. São testemunhos da glória de Deus se manifestando no meio de nós, para que você e eu continuemos abraçando a nossa cruz e seguindo até o fim, em comunhão com o Senhor. Mas, Padre, volta aqui. O Senhor tinha falado sobre renunciar, né? Que é difícil as perdas, não tem como seguir Jesus sem viver as perdas. Fala um pouco mais disso. As perdas principais que nós vamos perdendo na vida, meus irmãos, que vai acontecendo na nossa vida, são perdas maravilhosas, só que a gente não se dá conta disso. A gente vai perdendo o nosso modo de pensar antigo, velho, marcado pelo fermento dos fariseus e dos mestres da lei, como nós falávamos. Esses dias comentamos sobre isso, né? Ontem falávamos ainda, não tem, por exemplo, como a gente superar a ferida de uma ofensa, ou seja, às vezes é muito difícil perdoar alguém, né? E nós falamos, Padre, é difícil perdoar alguém porque eu não consigo esquecer o mal que aquela pessoa me fez. Mas a dificuldade no perdão, falávamos isso ontem, não está em uma capacidade limitada de esquecer a ferida que você sofreu, mas na limitada capacidade de lembrar do amor que impele a sua vida, o amor que vincula você àquela pessoa, o amor que une os seus corações. E daí dávamos um exemplo a respeito da mãe, né? Quantas vezes um filho ofendeu e feriu por seus gestos e por suas palavras o coração de sua mãe. Mas o que levou aquela mãe a perdoar esse filho foi o fato de que ela tem um poder extraordinário, quase mágico, de esquecer das ofensas que ele fez contra ela? Não. O que levou aquela mãe a perdoar esse filho
foi o fato que ela não esqueceu o amor que sente por ele. Ela soube lembrar desse amor naquela hora e foi lembrando do amor que sente por ele e vivendo essa lembrança, trazendo-a viva no coração, foi que ela conseguiu perdoar a ofensa que doeu, que ele cometeu contra ela. Foi recordando do amor que ela sente por ele e fazendo vida desse amor que ela andou para além da ferida que sofreu e, sem esquecer a ofensa que aconteceu, o perdoou. E quando o filho então veio, ele pediu perdão e finalmente se reconciliou com ela num passo de vínculo, restabelecendo a aliança. Mãe, me desculpa pelas palavras que eu disse, me desculpa pelas coisas que eu fiz. Para a senhora, me desculpa pelas lágrimas que rolaram pelo seu rosto já tão banhado de tanto sofrimento, mãe. Me perdoa por isso. Naquele momento, o amor entre os dois foi tão grande e se revigorou de uma forma tão intensa que ali sim ela esqueceu da ofensa. Mas, Padre Fábio, esse exemplo da mãe é muito comovente, eu vejo ele com muita vitalidade também na minha vida. Mas em relação a uma pessoa que eu nem conheço, eu não tenho um vínculo assim afetivo. Eu entendo que o vínculo entre a mãe e o filho é um vínculo muito intenso, é um vínculo profundo, e dali a gente pode tirar tanto. Mas e de uma pessoa que eu pouco conheço? Como é que eu vou tirar? É verdade, você tem razão. Os vínculos, como nós já falamos em muitos momentos, os vínculos naturais que nos ligam, são extremamente abençoados, enriquecidos pela graça de Deus, e deles nós podemos retirar tanto da experiência de Deus que nos sustenta para os momentos difíceis, porque o Senhor, nesses vínculos naturais, abunda de testemunhos e de bênçãos, como o vínculo entre uma mãe e um filho. Agora, talvez entre você e aquela outra pessoa desconhecida que lhe ofendeu, talvez entre você e uma pessoa com quem você convive, mas não tem um vínculo estreito, um vínculo de sangue, ou mesmo tem uma frequência de convívio muito limitada e não conseguem construir uma relação da qual se possa recolher tanta história e tanto testemunho, mas a ofensa entrou nessa relação, ali, meu irmão e minha irmã, vai buscar no teu vínculo de amor com Jesus. É vendo como Jesus ama que nós vamos conseguir recordar desse amor. A mãe olha para a história vivida ao lado do filho e ela recupera ali todo o testemunho desse amor de Deus que foi celebrado no meio desse percurso. Mas com aquela outra pessoa desconhecida, eu não tenho um vínculo assim, na qual eu possa voltar para recolher desses testemunhos. Então eu olho para a cruz de nosso Senhor. Eu preciso fazer memória do amor de Jesus por mim e por Ele. Então, olhando a forma como Jesus me ama e recolhendo esse vínculo de amor com o meu Jesus, eu posso dizer, meu Jesus, o Senhor que me ama tanto, que me perdoa tanto, que me abençoa tanto, que foi tão compassivo, teve tanta compaixão de mim, foi tão bondoso nos momentos difíceis da minha vida, que me amou mais do que minha mãe em muitos momentos. O Senhor me diz e me mostra que ama também esse meu irmão. Jesus, por respeito ao teu amor por ele e na certeza desse amor por ele, porque tu mesmo dissestes que não quer perder nenhuma das ovelhas, nem eu nem ele, é que eu digo, meu irmão, eu te perdoo. O perdão vai nascer, meus irmãos, da memória desse amor. Entende? É a lembrança desse amor que vai te ajudar a perdoar. Não é esquecendo o que o outro fez de errado que a gente vai chegar ao perdão, mas é lembrando o amor. No exemplo que eu dei sobre a mãe, é muito mais evidente a gente ver essa lembrança de amor. Quando se trata de um desconhecido ou de uma outra pessoa, essa lembrança de amor ela vem da tua relação com Jesus. E vem da lembrança das palavras de Jesus a respeito do amor que ele sente por aquela pessoa e por todos os pecadores
E nós ouvimos essas palavras repetidas diversas vezes nos evangelhos dessa última semana. Isso foi tão bonito, né? O Senhor não quer a morte do pecador, mas Ele quer que ele viva. Vê o que São Paulo disse para Timóteo hoje na segunda leitura, para que ele se unisse a ele na esperança, para que a gente possa lembrar do amor do Senhor, para que na hora do perdão a gente lembre do amor, que é o que nos ajuda a realmente perdoar. É preciso que eu e você tenhamos o hábito de pensar as coisas de Deus, de pensar o céu. Olha, vou falar com vocês de uma maneira, um detalhe delicado dentro do Evangelho de hoje, que a gente já comentou em uma outra ocasião, mas é muito oportuno retomarmos hoje. Vocês repararam a atitude de Pedro? Geralmente se faz comentário um pouco banal sobre isso, né? Que Pedro não sabia o que estava falando, naquele momento ele queria ficar no alto do monte, porque no alto do monte era bom e tudo mais. É verdade, ali a gente pode fazer essa perspectiva em relação ao céu, ao querer estar num lugar mais seguro, mas ainda tem que descer da montanha, ainda tem que passar pelo Calvário, ainda precisa... É verdade, é mesmo isso. Mas eu queria chamar a atenção a vocês a respeito dessa atitude de São Pedro. São Pedro pensava as coisas do céu. Ele, quando viu Jesus, Moisés e Elias, sem que ninguém dissesse que era Moisés e Elias, ele compreendeu. Porque Pedro constantemente no seu coração pensava as coisas de Deus, ele pensava no céu, ele pensava nas coisas eternas, ele desejava estar na companhia de Deus, na glória. Meu irmão e minha irmã, muito mais razões, depois de tudo que recebemos e vimos, como cristãos no tempo em que estamos, com todo o testemunho dos santos apóstolos, o testemunho completo da vida deles até a entrega definitiva, até o derramamento do sangue por amor a Cristo, a história de vida dos apóstolos e tudo aquilo que a Igreja celebrou e testemunhou por nós até os dias de hoje, nós temos muito mais do que Pedro tinha naquele momento para desejarmos e pensarmos as coisas do céu. E às vezes a gente faz pouco isso. Por isso a gente lembra pouco do amor de Deus e pensa pouco no amor dele por cada um dos homens na hora em que somos feridos e se torna difícil perdoar. É preciso cuidarmos disso, é preciso pensarmos as coisas do céu. É preciso desejarmos as coisas de Deus, desejarmos a vida eterna, pensarmos na alegria da companhia dos santos e dizer para nós mesmos, eu quero estar com vocês, eu quero estar ali, vale a pena. É olhando o testemunho dos santos que nós vamos entusiasmar o nosso coração e renovar aquele nosso propósito de amar até as últimas consequências, de entregar a nossa vida por amor ao próximo. E nos momentos em que o inimigo infernal sugeria aquela famosa tentação de que não vale a pena perdoar, de que é melhor que você admita as medidas de justiça para fazer justiça e não passar como bobo a vida inteira nas mãos daqueles que se aproveitam da tua bondade, a gente possa rechaçar isso e, como Abraão, viver essa perda da mentalidade de que posso fazer justiça do meu jeito, a mentalidade de que um pecado, ainda que seja pequeno, e se tem uma boa causa para sê-lo, como por exemplo uma mentira, que pode acontecer sem nenhum problema, e coisas desse tipo, que ainda estão entranhadas no nosso comportamento, na nossa forma de pensar o relacionamento com o próximo, na nossa forma até de pensar o relacionamento com Deus, onde oferecer um sacrifício a mais ou a menos, ou então que a oração é uma coisa que Deus recebe com carinho, e hoje, vendo o meu cansaço, Ele vai compreender que não deu para rezar e não vai ficar chateado comigo por causa disso, quando a gente, na verdade, podia admitir uma atitude de dizer, não, Senhor, eu vou assumir um pouquinho mais de cansaço hoje, mas eu não vou deixar de te honrar com essa oração que o Senhor me pede. Escolher assumir um pouquinho mais do difícil para mim, para oferecer um pouquinho mais do conforto
ou da certeza de amor a Deus. Olha como um pai faz isso por um filho. Quantas vezes um pai admite, uma mãe admite um pouquinho mais de desconforto para oferecer um pouquinho mais de conforto ao filho que está ranhetando, que está malzinho por causa de uma febre que está tendo, de uma dorzinha de dente, e o pai fica todo torto na cama, todo torto no sofá, vai dormir um pouco mais tarde ou muito mais tarde, cuidando para oferecer aquele conforto, deixa o pequeno na cama, o pequeno acorda, pega de novo no colo e assume para si o peso daquele desconforto para oferecer um pouco mais de conforto para o seu filho que naquele momento está sofrendo. Mas é um sofrimento que esse pai sabe que daqui a pouco vai acabar. E ele poderia dizer, não, tá bom, você aguenta um pouco aí teu sofrimento, mas eu estou cansado, vou dormir, pô. Mas não faz isso, porque recorda do amor que sente por ele e não deixa seu filho em sofrimento, por menor que seja. Percebem? Como é que é recordar o amor do Senhor? Como é que é recordando o amor que a gente encontra a coragem para ir além do sofrimento, pelo bem do outro, que muitas vezes está sofrendo porque abraçou o pecado e nós vimos isso e testemunhamos isso porque sobre nós caiu a consequência do seu mal. Ou muitas vezes está sofrendo como, por exemplo, uma pequena criança sofre, não lhe fez mal algum, não cometeu nenhum pecado contra ele, mas está em sofrimento, um sofrimento físico, enquanto o teu irmão que pecou contra ti está em um sofrimento muito mais mortal, porque sofre por ter a sua alma ferida pelo mal. E é recordando o amor que um pai e uma mãe, por um ou por outro sofrimento, se lança, aceita sofrer um pouco mais por amor ao filho, para que ele saia tanto de um sofrimento quanto de outro, quando for necessário. Então é preciso que a gente recorde o amor do Senhor, que a gente lembre constantemente desse amor. E sem pensar as coisas do céu é uma grande fonte de recordação para todos nós. Não é sem razão que os antigos nos ensinavam inúmeras jaculatórias, que são aquelas frases tão simples e tão bonitinhas, que são preces compactas que nos ajudam a entrar no mistério de Deus. Tem várias, por exemplo, ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, Maria e José, minha alma vossa é. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Jesus, bom e humilde de coração, faz o meu coração semelhante ao vosso. E tantas e inúmeras outras que os antigos ensinavam para que pudéssemos constantemente pensar as coisas do céu. E o nosso coração voltasse a ter de novo aquela ternura amável de quem ama com doçura. Durante essa quaresma, a gente tem a ocasião de, a cada sexta-feira, fazermos a via sacra e pensarmos as coisas do céu. Veja o que o Pai disse naquele momento da manifestação de Deus, se chama teofania em grego, quando a nuvem vem, e os discípulos conheciam essa narrativa pelo livro dos profetas e o livro da lei, então imediatamente caem com o rosto por terra, como fez Moisés, como fez Elias, e ouvem a voz do Pai, que fala de maneira clara, para ouvirmos e seguirmos Jesus. Vale a pena, meus irmãos, é a escolha a ser feita. Não tem outra que possa valer tanto a pena, que possa valer a nossa vida, pois essa é uma escolha que vale a eternidade para nós e para todos aqueles que o Senhor tem nos ensinado a amar. Essa escolha vale a pena. Ouçamos o que o Pai nos disse hoje no Evangelho. E depois desse episódio, olhem que detalhe interessante. Quando Pedro, Tiago e João levantam a cabeça após as palavras de Jesus, eles veem Jesus ali, não mais revestido da glória, Jesus, a quem eles vão seguir.
que nós possamos abraçar o Senhor com todo o amor e seguir em cada uma de suas palavras. Que nós possamos, como os discípulos, nessa segunda semana da Quaresma, começarmos a caminhar iluminados interiormente pela força da palavra de Deus, a fim de que cada passo que possamos dar nessa vida sejam passos em comunhão com Cristo, abraçando a cruz de cada dia e oferecendo, por amor a Jesus e pela salvação dos homens, a entrega da nossa inteira vida. Como o Senhor ofereceu pela nossa salvação e pela salvação do mundo, eu uno, Senhor, a minha vida e a entrega da minha vida à sua entrega redentora. Quero viver para consolar as dores do teu coração por cada um dos homens que ainda estão longe de ti, a fim de que nenhuma alma se perca, porque tu não queres, Senhor, perder a nenhum daqueles que criastes e chamastes para ti. E eu me uno à tua oração, Senhor, porque te amo e amo tudo que está em teu coração. Faz da minha vida, e eu entrego em tuas mãos, Senhor, e te peço, faz da minha vida uma oferta de amor, um sacrifício pela salvação dos homens, pois eu aceito, Senhor, tudo que vem de ti, tudo que vem por tuas mãos, a tua inteira vontade, eu aceito e a assumo, e quero viver para fazer o seu nome glorificado, no mais alto dos céus e aqui na terra. Toma, Senhor, minha vida como oblação de amor pela salvação de meus irmãos. Eu me confio inteiramente a Ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.